cunhado chegou ali, Estou gravando. isso. Seu cunhado o quê que você falou? Eu estava fazendo a terapia, né? Ele estava aqui perto, aí meu marido começou a conversar com ele para poder ele não ouvir ele sentado ali, daí ele foi lá e falou para mim, fala mais baixo. Eu não consegui falar mais baixo. Daí eu falei, tá, hoje eu vou dentro do carro. Então, Entendi. Olivia, tá tudo bem? Você tá bem, né? Tudo bem, tudo Já bem. recuperou? Já, Então, já. hoje eu vou falar de mim, né? É difícil falar da gente, né? É difícil, mas precisa acostumar, né? É, Pode falar, estou então, todo ouvidos. eu, Vou até me arrumar aqui na cadeira aqui para ouvir melhor. Pode falar. então, né, eu contei até um ponto, né? Falei um pouco já de tudo, né? Então, eu era uma pessoa que eu me sentia rejeitada, né? Baixa estima. E é muito complicado isso, a gente se sentir assim, né? Às vezes você está numa situação, não é nada daquilo, mas você se sente nada, você se sente, enfim. Aquela história assim que não é quer dizer que um pai, a gente acha que o pai gosta mais ou a mãe mais do irmão, e não é verdade isso na cabeça da gente por conta da rejeição, né? Sim, Então a gente aprende, tem coisa que é hereditária e tem coisa que a gente aprende a ser mais uma pessoa mais quieta, mais triste, né? Ou por conta dos traumas também. Aí eu casei, vim para cá, e daí eu continuei com aquele um pouco baixa estima, né? Porque aqui também existia isso. Eu não conseguia elevar. Aí eu vi que o meu marido, no final, meu marido na época também tinha mais trauma do que eu, e aí eu fui levando, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais para baixo, alguém te pondo para baixo, um fala uma coisa, o outro acha que você tem que fazer, e eu era uma pessoa que eu fazia coisa para agradar os outros, para poder eu não ser rejeitada na família, você entendeu? Na sociedade. Aí eu chegava e falava assim, você tem que fazer isso, você tem que costurar tantas peças aí, porque você é sócio, então você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que... Aí eu fui sempre falando sim, para poder, eu falei, eu moro aqui, eu não posso brigar, eu não posso desagradar eles, porque senão como é que eu vou fazer aqui? Eu vim de fora aqui, então eu fui fazendo isso, sabe? No início eu até comecei a falar. Meu finado marido falava, não, você tem que falar, só que aí eu fui vendo que eu não podia mais falar, porque só piorava a situação. Daí chegou uma hora que eu não falei mais, eu simplesmente fui fazendo o que eles queriam. E aí foi muito tempo assim, daí eu fui ficando uma pessoa, como diz alguma colega minha, falou, você parecia uma barata tonta. Alguma colega minha falava para mim, falou assim, o dia que eu te encontrava aí, você tá louco, parecia uma barata tonta. Falei, meu Deus, quando a pessoa fala isso pra gente, né? E aí a gente passa, infelizmente, passei isso para meus filhos também, né? Hoje eu vejo que eu passei. E daí eu fiquei viúva, né? Meu marido morreu, né? E eu continuei numa situação assim que eu tava doente, porque eu não conseguia sair daquela situação. Eu tinha uma ansiedade à noite eu acordava com falta de ar, eu não conseguia dormir direito, a casa me sufocava, sabe? Tinha dia que o teto me sufocava, eu tinha vontade de sair lá fora para respirar, sair, ir andando, embora, sei lá. Tinha vontade de pegar um caminho e ir embora, porque era uma situação que eu não conseguia sair. Aí minha filha se formou e estava arrumando trabalho aqui, né? Que pobre, quando se forma, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Eu até então estava ajudando ela, só que aí eu fiquei doente, fazia 2 anos, não, fazia 2 anos, que faltava 2 anos quando o pai dela morreu, mas nessa época ainda eu não estava conseguindo mais ajudar ela, porque eu tive que afastar do trabalho por problema de saúde, já que contribuiu muito baixa estima, a dor crônica, os problemas crônicos, foi tudo em cima de mim. Eu era travada para andar, eu era travada
a minha memória estava travada, estava toda travada, toda cheia de trauma. Caramba. Daí e daí a minha filha se formou, estava arrumando trabalho para cá, já fazia, mais ou menos, quando ela se formou, uns 9 anos, que ela estava morando fora já, que é 3 anos de cursinho, mais 6 de faculdade, né. Aí a minha casa pequena, a minha mãe, tinha um AVC, eu estava cuidando da minha mãe, que a minha irmã tinha pedido, que a minha irmã estava há muito tempo cuidando da minha mãe, ela pediu: "Fica um pouco com ela que eu estou cansada", daí ela pediu 6 meses e eu acabei falei: "Não, eu vou ficar mais tempo, porque você está cansada", acabei ficando com a minha mãe 2 anos e 3 meses, mais ou menos. E aí a minha filha veio e ela arrumou trabalho, né, um trabalho à noite, um trabalho durante o dia, e aí eu fiquei sobrecarregada. Eu já era sobrecarregada, porque a gente, quando está nesse nível que você não sabe falar não, você começa a fazer tudo o trabalho, você acha que você tem que fazer, você não sabe mandar, você não consegue mandar, você não consegue olhar no olho do filho e falar: "Ô, espera aí, olha para mim, estou precisando de ajuda", a gente não consegue fazer isso. O meu filho ele já tinha ido morar fora, nessa época já, acho que ele saiu de casa, ele tinha uns 19 anos, e nessa época, às vezes ele estava lá em Cambé, no mesmo lugar que ele mora hoje, ele pegava e vinha para cá, às vezes ele ia vir para cá, e ele pegava e deixava sujar toda a roupa dele, que ele morava junto com outra pessoa, e a máquina e a casa era de outra pessoa, então a máquina que faz tudo é meio demorado, né, processo de roupa suja, tal, meio demorado, então às vezes o outro estava usando a máquina e ele pegava e trazia toda a roupa suja. Um dia eu contei 30 calças, 30 calça suja, eu ficava 2 dias lavando roupa, e quase 20 camisas. Então aquilo só me carregava, sobrecarregava. Ele está falando que eu estou falando alto ainda. Aí, Nossa, daí ainda está eu falando fui alto. dando vou tentar falar baixo. Aí, eh, eu fui ficando sempre sobrecarregada, né, um copo, ninguém tirava o copo do sofá, tudo era eu. E aí ele falava: "É filho, tem que fazer, é filho, tem que fazer", e eu não estava aguentando, que eu tinha minhas dor crônica ali, que eu estava numa situação. Aí a minha filha veio, e aí as duas se uniu bastante, porque tinha ficado separada há muito tempo, e eu fiquei de lado. As 2 ficou, nossa, carne e unha, eu fiquei de lado. E a minha filha, que era solteira, me ajudava em casa do jeito dela, só que quando a outra chegou, que era médica, que é médica, ela ela tinha muito trabalho, então ela não ia me ajudar com o serviço doméstico, porque ela não tinha tempo, ela trabalhava durante o dia e durante a noite. E aí a outra também não me ajudava mais, porque via que a outra não ajudava, e eu fiquei mais sobrecarregada. Falava nada, fazia. E aí foi aí que me via sozinha dentro de casa com as minhas 2 filhas, daí eu entrei num site de relacionamento e conheci meu marido, senão eu acho que eu não teria entrado. Foi por isso que eu entrei. Elas 2, elas ficavam ali, eu falei: "Gente, o que que eu estou fazendo aqui?". Aí conheci ele, aí ele é uma pessoa mais evoluída do que eu, mais inteligente, ele começou a falar as coisas para mim. "Olha, Devanilde, as coisas não é assim, você tem que mudar", e aí igual eu falei para você, eu falava: "Será?". Aí eu comecei a buscar, né, buscar na internet, buscar alguma coisa, e eu vi que tudo que ele falava era aquilo mesmo, tinha sentido. E aí ele precisou ir falando as coisas para mim, foi falando, e eu comecei daí buscar e evoluir. E aí veio os problemas com meus filhos, né. Eu comecei a ficar feliz, comecei a ficar alegre, que eu era uma pessoa estava muito fechada, comecei a sair de casa, porque eu não saía de casa, ficava só em casa, ainda mais quem não dirige, né, o livro. E aí eu ficava em casa, em casa, em casa, e aí a gente vai ficando mais doente. Às vezes ia de vez em quando, num pesqueiro, na igreja, mas era bem pouco o lazer. Aí então minha vida começou a melhorar, eu comecei a ter alegria, eu comecei a ficar mais feliz. E acho que isso incomodou eles, né, porque a mãe era uma bobona ali, de repente a mãe estava mais eufórica, com um brilho no olhar. Aí daí, minhas 2 filhas rejeitou bastante, meu filho me apoiava. E depois, aí com o passar do tempo, elas mudaram e hoje é ele que
eu tenho mais problema com ele, porque daí o meu marido, ele é uma pessoa, ele é meio parecido com você, ele é uma pessoa que mas você é terapeuta diferente, né, ele é uma pessoa que fala, entendeu? Ele não quer saber se vai agradar ou não. Ainda no começo eu falava assim: "Olha, tenta ajustar aqui", ele falou: "Não, eu tenho que ser eu não vou ajustar porque você quer, não é assim as coisas não é desse jeito". E aí ele é uma pessoa que fala, ele fala: "Se a pessoa gostar de mim, bem, se não gostar, paciência, eu não vou fazer coisa só para agradar a pessoa, isso não pode ser assim". E aí ele tem muitas qualidades, tem defeito igual todo mundo tem defeito também, né. E daí eu fui evoluindo, fui melhorando, hoje eu acredito que eu sou outra pessoa, buscando ajuda, sempre buscando aprender. Do ano para cá eu comecei através do seu curso. Eu vi algumas coisas, até então não aconteceu nada. Aí o dia que eu vi seu curso acho que no Facebook, alguma coisa assim, falou: "Espera aí". Aí aquelas primeiras aulinhas que você deu gratuita ali, aquilo já começou a mexer comigo, né, eu falei: "Não, eu acho que está na hora de eu mudar e dar um passo à frente e começar a buscar ajuda", daí assim eu comecei a fazer, entendeu. E agora hoje, eh, já faz 4 anos que a gente está junto, né, mais de 4 anos, quase 5 já, e eu moro aqui no mesmo lugar, mas a minha vida está um pouco travada aqui por conta da sociedade, que eu tenho queria resolver para comprar uma casa e seguir minha vida, né, mas meu filho, ao mesmo tempo, ele fala assim: "Ai, porque aqui onde eu moro, o livro é uma chácara, é muito gostoso aqui, parece uma chácara de lazer, um lugar lindo, maravilhoso, dentro da cidade. Aqui eu estou aqui, a cidade é ali, atravessou a cidade é ali. Mas é sociedade, tem 4 donos, né, então eu não posso ficar presa aqui, eu amo aqui, mas eu tenho na minha cabeça que o dia que eu sair daqui, eu tenho que desapegar daqui". Aí meu filho, ainda essa última vez que ele veio, falou: "Ai mãe, a mãe podia ficar aqui, a mãe não deveria mudar daqui", mas não é assim, é a minha vida, né, É, eles isso vivem a aí, vida deles, eles com têm a vida dele, certeza. ele mora, ele quando ele era solteiro, ele viajava, ele ia pra praia, ele sempre teve uma vida, né, e eu não, eu sempre fiquei trabalhando para ajudar eles, eu não saía de casa, fui uma pessoa que saía pouco de casa, isso atrapalha muito a vida da gente, a gente não sai de casa, a gente não evolui, a gente fica parada no tempo ali só trabalhando. E agora ele fala assim, daí eu penso: "Poxa, mas eu preciso seguir a minha vida, né, seja no onde que for, tem que seguir a minha vida, eu não posso ficar parada aqui". Até porque a família do finado do marido, olha que cada um tem que seguir o teu rumo, Sim. igual ele tá vivendo. Aí a minha filha, eu namorei 1 ano com meu marido, e aí ele morava em Moarama, né, ele vinha todo final de semana, daí a gente morou junto, ele veio morar comigo. E a Tainara morou comigo, 1 ano, acho que 1 ano e pouquinho, aí a casa estava muito pequena, ela queria fazer especialização, aí ela estava pagando um curso online em Cascavel, mas ela não conseguia estudar, porque não tinha um espaço para ela estudar, sabe, um quarto reservado, tinha casa pequena, gente circulando, ela não conseguiu naquele ano, então aí ela falou: "Eu vou precisar mudar para eu estudar, que eu preciso seguir a minha vida fazendo especialização", e assim ela fez. Ela mudou, arrumou uma kitnet, só que daí a outra filha minha mais nova, falou assim: "Eu não vou ficar aqui vivendo com estranho aqui". E aí o atual meu marido falou assim: "Não, ela pode ficar aqui, mas ela tem que ajudar um pouco em casa". Porque senão eu tinha o meu benefício, mas um salário não dá muita coisa, né, mas ela falei: "Ela tem que ajudar um pouco", aí eu fui falar para ela, ela achou que era muito, ela falou: "Não, não vou, eu não quero ficar aqui", daí eu ficava triste por um lado, mas feliz por outro, né, mas eu ficava muito triste de ver o comportamento dela, eu falei: "Meu Deus, a gente não é complicado, é bem complicado", aí a Tainara arrumou a kitnet, ela foi morar com a Tainara, aí a Tainara morou 2 anos, passou para fazer especialização, e aí a Tainara foi embora para Londrina e ela ficou morando aqui, daí não voltou a morar comigo, ela meio que acostumou, aí ela evoluiu, ela era uma pessoa bem infantil, criançona,
a mente ali estava ainda infantil, e aí depois que ela foi morar sozinha, hoje ela é outra pessoa. É um amor de pessoa, uma pessoa calma, ela era uma pessoa mais nervosa, mais agressiva, hoje ela é um amor de pessoa. Hoje já tudo bem comigo, ela vem aqui, ela almoça aqui, ela conversa com a maioria, aí passou uma fase, assim, que ela vinha aqui no começo, tem um corredor aqui na casa, ela não cumprimentava ele, ela entrava pelo fundo para não falar oi para ele, era uma situação bem chata, e ele ficava chateado, né, ele falava: "O que que eu estou fazendo aqui? A pessoa chega, não custa falar pelo menos oi para mim?". Aí ele ficava chateado, aí eu fui ter paciência, o tempo foi passando, aí hoje mudou, porque ela meio que obrigou a aceitar, né, porque eu falei: "Se eu moro aqui nesse lugar, já é longe, se eu fico sozinha aqui de novo, a tendência é a pessoa voltar, porque a sua vida para poder andar, você tem que sair, conversar, conhecer pessoas, senão se você não fazer isso, a tua vida para e você vai encolher". E aí, foi isso que aconteceu. Agora hoje eu estou aqui esperando ver se o que que vai acontecer, mas os problemas a gente sempre tem, a gente vai tentando resolver, faz parte da vida, né, os problemas nunca vai acabar. Mas foi ele que foi ali falando para mim. É, eu acho que você foi muito abençoada, né, com esse casamento aí, né? Fui bastante abençoada, porque senão eu fico pensando assim: "Onde que eu estava?". Eu tinha desejo de morrer, Olívio, pra você ter uma É, ideia, meu imagina, desejo era eu tinha imagina. desistido, eu tinha desistido de viver, eu não tinha vontade de viver. Eu tinha, na época, menos, acho que, 50 anos, quando eu fiquei viúva, 49, eu estava travada, eu subia a escada de lado. Eu estava numa situação, eu falei: "Gente", o médico falava assim para mim: "Você não pode estar desse jeito, você é muito nova". Eu estava travada, toda travada, e aí eu falei: "Gente, o que que está acontecendo comigo?". Eu não conseguia sair daquela situação, não tinha como, eu não via uma luz no fundo do túnel, entendeu? Uhum. E e aí eu falei: "Bom, meus filhos às vezes fica meio assim, mas eu tenho que viver a minha vida, né, Olívia. A vida pertence a mim, eles não, como você falou, não pode se meter, né, a vida é minha, né". Não é Com assim? certeza, com certeza. Não, e eles têm a vida deles, né? Que Vida assim, dele. não é o caso dos meus filhos, apesar de que, assim, até os meus filhos, né? Eu sou uma pessoa totalmente independente, totalmente livre, sempre fui. Às vezes, o meu filho, a minha filha e o meu filho mais novo, principalmente o mais novo, né? Que ele é muito metido a sabichão, Hum. acham de ficar me dando conselho, de dizer o que eu tenho que fazer. Então, Olha não é. só, não é? Imagine você, né, que já estava propensa Você a baixar a cabeça de tudo, né, para tudo, né? você é independente, ele faz isso. A Tainara falava assim: "Mãe, todo mundo manda em você. Todo mundo manda em você". A Tainara falava isso para mim. E aí esses há pouco tempo que eu fui na casa dela, eu falei: "Tainara, eu não sou mais aquela pessoa, ninguém manda mais em mim. Hoje eu tenho minhas vontades próprias, ninguém manda em mim mais não". Ela olhou para mim e falou: "É, mãe?". Eu falei: "É". Mas ela fala: "Ah, mãe, todo mundo manda em você. É, Falava o que sabe, queria". é, eu assim, eu acostumei já aprendi, né, acostumei a olhar para a vida das pessoas, né, por exemplo, no caso da sua vida, né, tudo que você me contou, sem nenhum julgamento, né? Assim, é o que é, sabe? Para mim é o que é, né? Não tem o que falar, né? Até porque é passado, né? E o passado você não mexe, né? Você não pode fazer Mas é nada duro com que o passado. as pessoas que a gente vive julgam muito, né. As pessoas Sim, ainda acham que têm o direito de julgar. sim. O que eu quero dizer é o seguinte, a única coisa que eu penso quando eu ouço, né, esse tipo de relato, assim, é assim, primeiro que todo mundo, né, a grande maioria da humanidade, né, tirando bem poucas pessoas, tem uma vida muito difícil, não é? Todo mundo, a maioria, eu diria que 95%, vai, sei lá, mais ou menos, né? Teve uma vida difícil. Sim. Algumas dessas pessoas, elas realmente têm uma vida tão difícil e elas são
tão fracas que elas acabam desistindo da vida, né? Tem outras que se fortalecem com a vida. Tem outras Aham. que parece que estão mortas-vivas, né? Tipo, elas passam pela vida e parece que né, elas não têm reação nenhuma, sei lá, nem se mata e nem vive, né? Mas, assim, o que a gente pode fazer em relação à vida, né? Em relação à sua história, no meu entendimento, são duas coisas. Primeiro, aceitar como foi, como sendo o perfeito. Só podia ter sido daquele jeito, não podia ser diferente. Se pudesse ter sido diferente, teria sido, né? É diferente. Foi como foi, porque era assim que você conseguia viver, era o conhecimento que você tinha, era a consciência que você tinha. E, em segundo lugar, o mais importante é que a sua história te trouxe até aqui. Você é hoje o produto da sua história. Tudo que você Uhum. viveu está aí dentro de você, Sim, né? Agora, a gente não pode continuar sendo vítima do passado. Eu não posso ser vítima do meu passado. Mesmo que meu claro. passado não tenha sido maravilhoso, eu preciso aprender a tirar lições dele para que eu seja uma pessoa melhor de hoje em diante, né? Porque Sim, a única coisa que a gente pode melhorar, mudar, intervir, é no hoje e sim, para o futuro, né? Se eu mudo hoje, eu mudo o futuro também, não é? Então, sim. não repetir o passado, obviamente, sabe? Buscar mesmo conhecimento, buscar consciência, buscar práticas que te tirem daquele passado, que não repitam aquele passado, porque você não precisa, apesar de você ser produto desse passado, você não precisa repetir o passado, né? Você pode realmente criar coisas novas, mas aceitar no sentido assim de foi o melhor que eu vivi, é a minha história, É a sabe? minha É a minha história. história. Eu não sou vítima, por quê? Porque eu estou viva, não é? Eu não, por mais que eu tivesse passado por sofrimentos, você conseguiu superar tudo, né? Você conseguiu superar o seu corpo travado, as dificuldades, as doenças, né? Conseguiu superar um relacionamento muito difícil. Hoje você tem um relacionamento bom. A gente tem que olhar para o que ficou de bom, porque veja bem, pessoas fracas elas não vencem. Pessoas fracas Não, elas sucumbem, elas sim, se entregam, entende? E você, apesar de tudo, apesar da vida difícil, apesar de, né, de todo sofrimento, você se tornou forte a ponto de conseguir mudar essa história. sim. Você mudou a sua história. Mudei, mudei. Você, embora tenha sido o seu marido que tenha falado um monte de coisa para você, mas foi você que foi atrás dele. Eu Se que você corri não atrás. tivesse entrado no site, ele não teria caído na sua cabeça de paraquedas, não é verdade? Quando eu fui, falei: "Mas será que é isso mesmo?" Que eu comecei a buscar, tudo aquilo que ele falava é o que eu estava vendo que as pessoas estavam falando a mesma coisa, dentro daquele contexto que ele estava me falando. Ele Então, falava assim, ele fala assim: "Devanilde, você não pode abaixar a cabeça para ninguém, você não tem que abaixar a cabeça para ninguém", ele falava para mim. Ele foi falando frases, foi falando coisas para mim, e eu fui vendo que aquilo tinha sentido, que aquilo era real, né. uhum. Como é Então, difícil alguém falar, você abaixar a cabeça, gente, é horrível. mas olha só, tudo tem um porquê na vida, né? Nada é por acaso. Nada Nada é por por acaso. acaso. Você pode ter Uhum, certeza disso, que a sua história uhum, não foi por acaso, né? Que a sua história, o que você viveu, não foi à toa também. Nem foi por uhum. acaso e nem foi à toa, entende? A inteligência, a sabedoria é justamente você pegar o aprendizado dessa vida e aplicar e ser uma pessoa melhor. Entende? Você tem. Porque, olha só, se você fica amargurando o passado, tipo, só reclamando do passado, só falando mal do passado, você fica uma pessoa amarga. Você Fica, fica, entendeu? Porque é sim. amargura em cima de amargura o tempo inteiro. Você não me falou nenhuma, olha só que coisa.
situação alegre. Falou do seu marido. A única situação alegre aí, a única situação boa que aconteceu foi de você ter conhecido seu marido. O resto, mas antes dele, a sua vida, você não falou uma situação agradável, uma situação feliz, uma situação prazerosa. E eu duvido que, por pior que tenha sido a sua vida, não tenha acontecido coisas boas. Eu foquei mais nos problemas, né? Mas sempre também tem umas coisas boas, né? Tem também. Esse é o Só grande que daí. problema. Esse é o grande problema, Devanilde, é que a maioria das Eu pessoas só achei, foca eu, nas coisas ruins, eu entendeu? achei que terapia tem que focar nas coisas ruins para resolver, não é? Não, olha só. Você tem que Eu falar achei que era coisa ruim. isso. Não, você tem que falar, tem que falar. Mas, assim, o que eu quero dizer para você não Mas é não que você tinha não tem que coisa, me falar. Não, não mas é não que você tinha não, muita coisa boa, não. Não tinha não tanta tem. coisa boa, Eu não. sei que não tem, porque você já me Sabe contou que- também. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui. O meu marido teve uma amante a vida toda. Como é que vai ter coisa boa? Ele teve uma Tem. amante que era desde quando ele era solteiro, ele continuou com essa amante até ele morrer, Você entendeu? aceitou. Eu, Você eu, eu aceitou. não sabia, eu não sabia. Eu sabia que alguma coisa que ele falava, eu falava, né? Eu nunca descobri a família dele, sabia? A família dele era uma pessoa até, depois vieram me contar, né? Depois que ele morreu, as coisas, ela vinha no portão, é porque ela não sei o quê. Por que que não contou antes? Eu sabia, mas ninguém me contou, mas eu não consegui descobrir, porque eu falava, para me descobrir, eu tenho que pôr um detetive, eu tenho um carro para eu ir, mas não tinha jeito, até peguei a bicicleta uma vez para ir, mas não consegue. E aí eu pensei que era algum casinho, alguma coisa, mas depois que ele morreu, aí os meus cunhados, que mora do lado, veio contar. Eu falei, por que que vocês veio contar agora? Então, por que você não falou antes? Então, não precisava falar. E aí falou quem que era, mas eu nunca imaginei que fosse ela. Porque eu era É, ingênua também, né? sim, Ingenuidade também, sim, entendeu? sim. Aham. Então, como é que ele ia ser feliz comigo, Olivia? Como é que ele ia trazer coisa boa para mim? Uma É, pessoa que tem uma amante. olha só. Ele já tinha uma revolta da sociedade, né? Se ia sair, era briga, tudo era briga, não tinha não é aquela pessoa assim, então não tinha muita coisa boa, tinha mais coisa ruim do que coisa boa, não acontecia muita coisa boa. Eu ganhei meus filhos, não estava. Saí do hospital, não estava. Toda a situação, então era bem complicado. Situação bem complicada, em morar perto de parente ainda, que você tinha que falar sim, que você tinha que fazer as coisas para não desagradar, aí você não vive a tua vida, você não está Uhum. sendo você, não é eu, né? Então, por isso que não tem tanta coisa boa. É meus filhos que eu tive, né? Que eu não me arrependo, eles eram uma bênção na minha vida, mas de outras coisas de viver aqui, nessa panelinha, nessa sociedade, não, porque eles me ajudou, era pessoa boa, mas era uma pessoa também que ficava muito na minha porta, falando, levando, trazendo problema. Até eu precisei me afastar porque era muito problema no meu ouvido. Muita coisa, só coisa assim, Uhum. entendeu? Olha só, é, se a gente não. Se a gente. Oi? Eu ponho um carregador aqui portátil para não acabar a bateria. Sim. Isso, pode falar. O que acontece é que, por exemplo, se você muda daí, né, para outro lugar, você vai levar junto com você toda essa história que você viveu, entende? Problema, vai levar, com certeza, Você não vai vai levar apagar. tudo isso. E a pergunta é: você quer continuar carregando esse peso da sua história ou você quer realmente ter uma vida mais leve? É essa a pergunta. Eu sinto, o meu marido tem um apartamento pequeno lá em Morama. Então, igual eu falei para você, aí às vezes eu vou no médico lá, já fico lá. Ele queria ir embora para lá. E aí eu dei um prazo, falei que ia morar tanto, vamos daí, mas eu não quero porque eu não consegui resolver as coisas aqui.
e a minha filha mora aqui, a mais nova mora aqui, e ela está fazendo plano de casar, então ela me prende aqui também, porque se ela tivesse ido embora daqui, eu também me animava de ir embora. Aqui aonde? E Ela não mora na sua casa, né? não, ela mora aqui na cidade. Ah, na Ela cidade. ela mora Mas numa por que que casa. você tem que ficar por causa dela? Ela não mora sozinha já? Então, isso que eu quero trabalhar em mim, Olivia. Eu quero trabalhar isso em mim. Entendi. Aí, ainda eu sinto que eu tô, mas quando eu tô lá, a minha fica mais leve. Quando eu saio daqui, que eu tô em outro lugar, parece que eu esqueço, parece que tudo é mais leve, parece que eu esqueço os problemas, sabe, Olivia? E aí Sim, parece que tudo é diferente. Quando eu volto, que eu olho, eu já sinto um peso, eu já sinto uma sensação, uma coisa entendi. diferente. Então, mas olha só, eu não, de maneira nenhuma, eu estou diminuindo, né, o seu sofrimento, não é isso. De maneira nenhuma estou dizendo que é fácil também. Eu só estou dizendo que eu tive essa experiência, né, de um dia entender que tudo que eu passei na minha vida me fez essa pessoa que eu sou hoje, né? Uhum. E você me conhece, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa Não, alegre, né? à frente. E para frente, eu penso, né, sempre no Sim. futuro, né? Sempre do presente para o futuro. E eu aprendi uma lição, entende? Eu não sei, eu nem me lembro mais, para falar bem a verdade, eu não me lembro mais como que eu era antes de 2015, de fazer Vai FT, mudando, né? Mudança, né? de ter visto isso, né? De ter entendido a minha vida. Naquele dia parece que passou um filme assim na minha frente, sabe? De tudo que eu passei, né? E aí fez sentido para mim. Eu passei por tudo aquilo para ser essa pessoa que eu sou hoje, entende? Então, eu não posso dizer que a minha vida foi uma vida triste. Ela Uhum, foi uma vida que me fez essa pessoa que eu sou hoje. Momentos uhum, bons e momentos tristes, né? Momentos sim, alegres, momentos tristes. Mas os dois momentos juntos fazem essa pessoa que eu sou hoje. Agora, sim. eu não sou uma pessoa, eu nunca fui uma pessoa amarga, eu nunca fui uma pessoa negativa, né? Eu nunca fui uma pessoa que sem esperança, por exemplo, né? De que alguma coisa boa vai acontecer, né? Uhum, E o que eu quero mostrar para você, o que eu quero passar para você é justamente mostrar isso, que tudo que você viveu na sua vida te trouxe até aqui. Você é essa pessoa que viveu tudo isso. Não adianta você dizer que você sofreu muito, que foi uma vida difícil e que você quer deixar essa vida, né, para trás, você quer esquecer, você quer mudar de vida, eu quero ir para outro lugar para esquecer. Isso não é possível. Você vai levar junto com você para onde você for. uhum, A única decisão que você pode tomar é entender que a sua vida foi o melhor que você poderia ter vivido com o conhecimento que você tinha, com a consciência que você tinha, uhum, entende? E agradecer essa vida, agradecer, porque por pior que o teu marido tenha sido, ele te ensinou a ser essa pessoa forte, uhum, que conseguiu dar a volta por cima, entende? Você uhum, poderia ter se matado, mas você não se matou. Você uhum, poderia ter sim, ficado entrevada pro resto da vida, mas você não ficou, uhum, entende? sim, sim, Então, agradecer, ter o coração de agradecer por tudo que te aconteceu, por sim. tudo, mesmo as coisas ruins Teve que bom e teve aparentemente ruim. são ruins, porque Sim, a gente não sabe, na verdade, o que que é bom e o que é ruim. é, Você sim, entende? Porque você sei. viveu tudo aquilo, é a sua história. Não adianta você falar, eu queria ter sido diferente. Eu fui assim, assim, fui tão triste, massacrada, tal. Quer dizer, você não aceita essa história. E não Até porque, aceitar.
traz mais sofrimento do que a própria história, porque hoje você não está vivendo mais assim, mas você continua sofrendo por causa dela, porque você não aceita que a sua história foi assim. Porque a gente, a vida tem sempre os dois lados, né? Eu também, também, eu também falhei. Eu também não fiz, né? Eu também devo ter feito coisa também, né? Não fui só certinha, santinha. Eu também devo ter falhado nessa história, mas sempre tem uma pessoa que é mais vítima, né? É porque Então, a pessoa é mais agressiva, a você, pessoa subjuga você, e aí você abaixa a cabeça. Quando a pessoa abaixa a você cabeça, chegou, você abaixa a cabeça e sofre mais. você chegou na palavra. Você Exatamente. precisa deixar de ser vítima. Precisa Sim, deixar de enxergar, de se enxergar como vítima. Você não foi nem. vítima da sua história. Você foi Uhum, participante, você foi atriz da sua história, você foi a diretora da sua história. Não importa se você tem consciência ou não disso. Não importa, uhum. não faz diferença se você tem consciência ou não. Você é sempre a protagonista da sua história, entende? Tem que ser. Você Uhum. é, não, não é que tem que ser, você é, não tem outra pessoa para ser protagonista da sua história, só tem você. E Então, quando você se vê como vítima, você tira a sua força pessoal, você tira o seu poder pessoal de fazer diferente, entende? uhum, Quando eu digo assim, a minha vida foi péssima, mas eu assumo a responsabilidade por ela de qualquer forma, entende? Eu assumo, é a minha vida, eu vivi essa vida, eu vivi do jeito que eu poderia ter vivido. Assumir é isso. Eu uhum, entendo que a vida é minha, que só eu poderia ter vivido ela, que só eu poderia ter mudado alguma coisa ou não. E se eu mudei foi porque eu consegui, e se eu não mudei foi porque eu não consegui, mas é a minha vida, eu tentei. entendeu? É a minha Uhum, vida. E não, não adianta, porque eu não vou mudar isso. E você se sentir vítima da vida. Eu uhum, falei, eu não sei se você tem assistido às lives de manhã, das 8 horas, mas eu falei, justamente uma das primeiras lives era o vitimismo, né? A energia do vitimismo. uhum. Enquanto você é vítima da sua vida, da vida, você é fraca, você é coitada. É pior ainda, você é coitada. Sabe, Olivia, às vezes o que atrapalha um pouco, assim, que eu acho, é você viver aquela história, igual você está falando, não dá para Vixe, mudar, tá mas ruim. às vezes é a cobrança dos filhos, né, que a gente tem que aprender a lidar, né? Tipo assim, tá ruim? Tá É, ruim? deu uma falhada, repete, deu uma Agora travada. voltou? Voltou. Voltou agora? Sim, pode falar. Então, tipo Ih, tá travando, tá assim, travando. que nem meu filho tem neto, meu filho ele ligou para mim e falou assim, mãe, a casa do tá travando? Tá que tá. Tá travando. Deixa eu ir mais próximo, então, entrar para dentro. Porque às vezes vai ficando longe do Wi-Fi, né? Deixa eu ver. Às vezes que eu tô falando com meu irmão, aí daí eu vou mais próximo do Wi-Fi e fica melhor. Tá, Melhorou agora? melhorou. Então, então Olivia, ele falou assim para mim, vem morar perto da minha casa, mãe. E queria que a Tainara também fosse. Daí meu marido falou, não, e eu também, né? Não dá para morar do lado. De Porque daí jeito você vai nenhum. viver a vida dele morando do lado. Não presta, porque daí eu já morei aqui, eu já sei como é, né? Sim. E assim, né, Olivia, tem filho que eles têm muito interesse que vai para você cuidar do neto. Se você também não saber falar não, você fica ali sendo babado do neto. Não pode, você tem que cuidar do neto, tem, mas você tem que viver a tua vida também. Não é, Não, Olivia? hoje em dia você tem que viver sua vida, né? Acima de qualquer coisa, você tem que viver sua vida. Aliás, é assim, você sempre viveu sua vida, né? Sempre. Sim, Só que, sempre. só que tem a diferença é assim, você vive a vida que você escolhe ou você aceita viver a vida que os outros escolhem para você, né?
E é exatamente nisso que eu quero que você perceba, né? Que eu quero te mostrar assim, qual é a minha visão sobre isso, né? A minha visão de uma pessoa que tem uma vida leve, né? Que tem uma vida alegre, tem uma vida, né? Que eu escolho, né? Na maior parte do tempo, na verdade. Se você tem uma vida que as pessoas escolhem o que você tem que fazer, você é uma pessoa fraca, uma pessoa infeliz, é uma pessoa manipulável, é uma pessoa amarga, uma pessoa vítima, é uma pessoa sem poder, né? Por quê? Porque você não decide a sua vida, né? Se você viveu assim muitos anos, é porque você não sabia fazer diferente. E hoje você não pode mudar o fato de você ter vivido daquele jeito. Então, assim, é insanidade, é falta de inteligência até você querer que tivesse sido diferente, porque não pode ter sido diferente. O passado é passado, passou, acabou, é daquele jeito. Agora, se você entende que existem duas formas de viver, quando você a protagonista, a autora, a responsável pela sua vida, e quando você é a vítima da sua vida. Você pode continuar vivendo como vítima da sua vida se você não entender que você tem que assumir a sua vida. Entende? Porque daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai dizer assim: nossa, eu cometi os mesmos erros que eu cometia antes. Foram outros erros, mas a base é igual. Entende? Por quê? Porque você continua se sentindo vítima dos outros. Você vai continuar sendo vítima do seu filho? Você vai continuar sendo vítima da sua filha? Que, né, você não vai mudar, não vai cuidar da sua vida com o seu marido porque ela mora na cidade, porque ela vai casar e porque, sabe, você vai continuar vivendo a vida dela? Essa é a questão. Hoje você não é mais a mesma pessoa que você era antes, mas você continua tendo praticamente o mesmo comportamento. Então, isso que meu marido fala, ele fala, a gente tem que viver a nossa vida, não pode viver a vida do filho. Pois é. E aí ele falou assim, olha, nem pensar morar perto, não, pode morar lá, um pouco mais afastado, cuidar um dia ou outro, mas não pode pegar a responsabilidade de cuidar todo dia. Aí eu falei um dia, né, eu falei, olha, se eu morasse lá, porque lá é difícil, lá é sozinho, não tem ninguém, eu falei assim, eu já falei, eu falei assim, eu ia cuidar o dia que tá doente, umas 2 vezes a semana, um sábado, você precisa ir no mercado, você precisa sair um sábado com o marido, que o casal tem que ter, fica comigo. Aí depois a Tainara falou, mãe, você não pode falar assim, que machuca a pessoa, tipo assim, sabe, a pessoa julga. Mas não é, eu já falei logo para a pessoa saber, eu não vou assumir uma coisa para eu cuidar todo dia. Eles queriam que eu fosse lá para eu assumir para cuidar todo dia, porque a minha mãe falava assim, Olivia, cada um cuida da sua cria. A minha mãe falava, cada um cuida do seu. Entendeu? E Sim. eu tive meus filhos, às vezes eu deixava com a minha cunhada aí para ir no supermercado, mas para passear eu nunca deixei. Nunca deixei meu filho nem um dia com ninguém para eu passear, nunca. E a minha mãe falava, então a gente cresceu desse jeito, cada um cuida da sua cria. Uhum. E a minha irmã também, ela também fala, minha mãe falava isso, ela falava, minha filha quer que os netos quer empurrar para mim, eu falo, você que tem que cuidar. Minha irmã já faz igual a minha mãe também. Com certeza. Você tem que, ainda mais agora, né? Que você está com casamento novo, né? Tá, né? Marido novo aí, né? 4 anos, mas é novo, enfim. Tem que viver sua vida mesmo. E principalmente você pensar nisso, que assim, se você não tomar uma decisão de você assumir a sua vida, eu vou assumir, eu vou decidir aquilo que eu quero para mim, entende? Qual é a vida que eu quero para mim, e vou fazer o que eu quero para mim, você vai continuar sendo a vítima dos outros, você vai continuar contando a mesma história daqui 10 anos. Olha, eu fui vítima dos meus filhos, aí antes era vítima do marido, agora você vai ser vítima dos filhos, entende? Porque você está se colocando na posição de vítima. Qual é a posição de vítima? É aquela que não assume a sua vida, a responsabilidade pela sua vida. E a responsabilidade de desagradar os outros, inclusive, com as suas escolhas. Entende?
Pagar o preço de desagradar algumas pessoas. Você não vai agradar todo mundo. Não vai agradar. Você acha que eu agrado todo mundo? Você acha? Não. Claro Você que está não. ali na linha, né? Mas não agrada. E ninguém, que é uma pessoa leiga, simples, que também não agrada. A gente não tem que agradar todo mundo. Hoje eu vejo isso. Exatamente. Você acha que eu não agrado os meus filhos? Não, hoje eu não preciso fazer isso. Eu não agrado os meus filhos, por exemplo. Não agrado os meus filhos. Entendeu? Então, E é uma escolha, né? É uma escolha. é uma escolha. Uma vez É uma escolha. eu não me lembro até que eu estava, não sei se era na academia, se era não sei, eu estava fora de casa, o ano passado. E uma mulher perguntou assim para mim, os seus filhos deixam você sair sozinha? Eu falei, o quê? Eu nunca ouvi uma pergunta tão descabida na minha vida, né? Nunca. Eu Meu falei, Deus. minha filha, só se meus filhos me interditarem, se eles conseguirem me interditar, dizer que eu sou, né, que eu perdi a senilidade, né, a senilidade completamente, eu virei senil aí quem sabe, né? Mas enquanto eu tiver dona da minha vida, minha filha, ninguém manda em mim, não. Ah, porque os meus filhos não deixam eu sair sozinha. Escolha, né? Escolha. Mas é uma escolha, no caso dela, eu acredito que ela não sabe fazer diferente, entende? Ela aprendeu a ser assim e provavelmente vai morrer desse jeito, que não é o seu caso, que não é o seu caso, né? Então, Porque você mudou bem antes de me conhecer, você já tinha mudado. Eu nem te conheci enquanto você estava assim, né, entrevada, com todos esses problemas, tal, né? Eu nem te conhecia assim, hoje eu te conheço completamente diferente, né? Mas realmente sabe o que meu filho falava para mim? Meu filho falava assim, mãe, você vai ficar na cadeira de roda, mãe. Você vai ficar na cadeira de roda. Ele falava, mas isso aí. Porque ele via isso. Ele via isso. Entendeu? Então, já pensou um filho falar isso para a mãe? Eu falei, meu Deus, você vai você ficar na não cadeira de ficou, roda? você Eu não não fiquei. ficou. Tô aqui. Pois é, pois é. Então, e aí eu tenho uma cunhada que ficou viúva antes de mim, as filhas foi tentar mandar ela foi corajosa, ela foi de trem de mim, ela falou assim, não, na minha vida ninguém manda, vocês não mandam em mim, eu faço o que eu acho que tem que fazer. Ela cortou todo mundo. E eu já não fiz, eu deixei todo mundo. Mas sempre é tempo, sempre Sempre é a tempo. tempo, sempre é tempo. Enquanto você estiver viva, sempre é tempo, Sim. entendeu? Mas o mais importante é que você entenda que você precisa ser grata à vida que você teve, né? Precisa ser grata, precisa começar a agradecer. A gente fez aquele exercício lá com o seu primeiro marido, na outra vez, né? Na outra sessão, e agora eu vou te propor um outro exercício, que você todo dia agradeça por todas as coisas ruins que você lembrar de que aconteceu na sua vida. Inclusive, se quiser fazer uma lista, escrever essa lista e começar. Eu agradeço por isso, isso, isso. Eu agradeço pelo meu marido ter me traído. Eu agradeço por eu ter sofrido. Escreva isso. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Porque nessa live, né, do vitimismo que eu fiz, depois eu te mando o link para você assistir, que eu acho que vai ser importante para você. Eu falo o seguinte: a diferença entre reclamar e ser grato. Porque não adianta você reclamar de alguma coisa que você não gosta, você está pedindo mais daquilo que você não gosta. É reclamar, é clamar novamente pela mesma coisa. Quando você é grata por alguma coisa, Então, você não está mais reclamando daquilo. Ou seja, você não sabe por que você passou por aquilo, mas você sabe que alguém que é maior que você, né, que entende tudo, que sabe tudo, sabe por que você passou por isso. E se você aproveitar a experiência de ter passado, o aprendizado de ter passado por aquilo, você deixa de sofrer o passado e ainda você se torna uma pessoa melhor. Você topa o desafio? topo, Topa, topo. de verdade. Verdade.
Escreva, ó, tudo isso, inclusive está gravado, você pode assistir novamente tudo que você falou. Se você esquecer as coisas pelas quais você tem que agradecer, você pode assistir de novo a gravação e você vai lembrar de todas elas. Aí eu assisti onde que eu entro. Ah, eu te mando o link. Eu te mando o link, Então, aí, inclusive, de todas as gravações que a gente já fez, né? Já te mando o link dos quatro. naquele grupo que você formou, eu vou apagando as conversas, vou deixando lá os links para ele assistindo, porque às vezes não dá tempo, então agora eu já comecei a assistir, eu assisti uns 3. Ah, que legal. Muito eu bom. eu não vejo na hora, mas eu vejo depois, assim, bem, Não, tem tranquilo. coisa interessante. Então, Teve é aquele assim, rapaz, né? Aquele tem rapaz que você falou lá, o Pablo. Pablo Marçal. Então, o primeiro vídeo que eu falei foi justamente a energia do vitimismo. É muito importante que a pessoa assista e entenda que você precisa sair do vitimismo, ou seja, precisa parar de achar que você foi vítima do seu passado. Entende? Você não foi vítima do seu passado, você viveu o seu passado. Se você não entendeu por que você viveu aquilo, não significa que aquilo foi ruim. Você só não entendeu por quê. Uma hora, se você for grata, se você começar a agradecer, uma hora você vai entender por que você viveu tudo aquilo. Acredita, Bonito, você vai entender. eu tenho essa consciência, igual eu falei para você, eu achei que terapia você tem que contar mais os problemas e como de fato tem mais, mas eu tenho essa consciência que eu só preciso trabalhar mais ela, mas que eu agradeço, eu aprendi, eu tenho que aprender, é a sua história, é a sua vida, e você deixar no passado, deixar para trás, Olha, né? Não está vivendo aquilo todo dia. não é E nem que... agradecer também. Pode falar, pode terminar. E agradecer sempre também pelas coisas boas e pelas coisas ruins também. Olha só, a gente tem que trazer, é claro que é bom, obviamente, você falar tudo, sabe por que que é bom? Para você pôr para fora essas coisas, não é? Para você... Agora, não pode continuar carregando essas coisas, é isso que eu quero falar. Hoje você falou, você colocou tudo para fora, vamos esquecer essa parte, vamos colocar, vamos fazer, esquecer não. Vamos trabalhar essa parte no sentido que exatamente como eu estou falando, de você escrever e agradecer. Tudo que você falou desde o início, eu estava com medo de você me julgar. Você foi lá e falou, não, eu já não gostava de julgar as pessoas. Eu não gosto de ver alguém falando, aquela pessoa é nariguda, aquela pessoa eu não gosto, e falar perto de mim eu acho ruim. Aquela pessoa é gorda, não fala perto de mim, porque cada pessoa é cada pessoa. Eu não gosto. Então, eu já tinha essa visão. Aí você falou que a gente não tem que julgar ninguém. Eu falei, agora eu vou julgar menos ainda. Falei, do meu marido, finado, ninguém vai falar mais mal dele, porque eu não aceito. Eu não vou falar mais mal dele e não vou aceitar ninguém falar. Ninguém vai falar, porque perto de mim, não. Então, essa decisão já está mudando. Ótimo, ótimo, tá vendo? É assim que você vai mudando de verdade a sua história para frente, né? Não repetindo os mesmos erros que você, né, que te fizeram sofrer, né? Porque a gente acha que são os erros que fazem sofrer, né? Isso, se meus filhos falar alguma coisa, eu vou defender ele. Eu falo, não, ele morreu, ele não está aqui para se defender, vamos deixar ele quietinho lá, ele também teve o lado bom, eu também já tem meu argumento que eu vou falar. Deixa ele quietinho. É isso aí. Ele também teve um lado bom. Ele também foi uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que fez o que ele pôde também, ele não fez mais, porque ele também não conseguia, não estava no alcance dele, a mente dele, a cabeça não ajudava. Exatamente. Ele tinha os problemas dele, então é isso que a gente tem que entender, que ele também tinha os problemas dele. Não, e eu vi, hoje eu vou até colocar esse post lá no grupo, que eu vi num outro grupo que eu participo de constelação, que diz assim, tem gente que fala mal dos pais, mas eles são os pais. Né? Já falei, né? Nós somos metade pai e metade mãe. Se eu estou falando mal dos meus pais, eu estou falando mal de mim, porque eu sou meus pais. Entende? Então, a gente não pode deixar os filhos falar mal dos pais. Não pode. Hoje virou moda falar mal dos pais. É moda. Você tem que criticar, você tem que julgar, você tem que dizer que está errado, você tem que querer mudar, né? Tem que desenhar o pai dos pais do jeito que você acha que tem que ser.
Tá errado, tá errado. Você veio deles, você é eles, você está julgando eles, está julgando a si mesmo. Entende? Então, Tudo toda que é vez que você fala você... mal dos seus pais, está falando mal de você mesmo. E outra, Olívia, quando você fica julgando muita pessoa, é porque fulano faz isso, fulano... de tanto você falar, você vai fazer também. De tanto que a pessoa fala, ele vai fazer. Também, E também, faz. também, E faz. também. Entende? Então, assim, eu não quero que você pense que não é para falar sobre os problemas da terapia, não é isso. Pode falar, deve falar, até porque eu vou vendo exatamente aonde é o que a gente precisa trabalhar, né? Exatamente, sabe? Mas o que eu quero que fique para você é que aquilo que você viveu foi o melhor que você podia ter vivido, é a sua história. E se a gente não ama a nossa história, como é que eu posso mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente se eu reclamo da minha história? Eu só posso mudar quando eu aceitar a minha história. Foi assim que eu vivi, acabou, eu não posso mudar isso. Mas eu posso Olívia, mudar daqui para frente, entendeu? daqui para frente. Às vezes, a minha vida assim, ficou mais pesada pelo fato de eu viver numa sociedade que era mal administrada, que tinha muita conversa, que tinha muita... Isso pesa nas costas da gente, em uma sociedade que nunca resolveu. Se eu tivesse a minha vida dentro do meu quintal, dentro de uma chácara, só eu, é diferente. Mas eu não desejo para ninguém a pessoa que vive no meio de uma panelinha, todo mundo falando, todo mundo... É muito esquisito, Olivia. Só quem passa que sabe como Mas, isso é esquisito. mas olha só. Você viveu isso, você aceitou, em algum momento da sua vida, você aceitou isso para É você, isso que o meu entende? marido fala. Ele fala assim: você também tem responsabilidade, você também Você aceitou tem isso. responsabilidade, a responsabilidade é sua, não é deles, é sua. Ele fala isso. Você não sai daí hoje. Você Então, hoje não quer sair daí de resolver. Olha só, hoje, hein? Hoje, com toda essa mudança. Imagine antes, que era muito mais difícil. Olivia, sabe por que às vezes eu não quero sair? É tanta coisa que aconteceu, eu tenho medo de eu sair, eles invadiram minha casa porque eles tiraram nossas coisas do nome, passou para o nome de outra pessoa, por conta de leilão, de dívida, que a terra foi por protesto. Eu tenho medo de sair e eles entrar aqui dentro e falar: agora você saiu daqui, você perde o direito. Eu sei que não vai fazer isso, mas só que a gente perde a confiança na pessoa. Porque é Olha muita só, coisa que aconteceu, Olivia, é muita coisa. olha só. Você pode, por exemplo, alugar a sua casa. Mas é Sair isso que eu vou daí fazer, e alugar a Olivia. sua Eu casa, por saí, exemplo, para não invadirem, né? Mas o que eu vou quero que alugar. você perceba é que você aceitou viver essa situação e não foi escolha, você simplesmente aceitou, era essa a situação, você não podia fazer diferente, não interessa, não tem julgamento, não é questão, nós vamos julgar que você fez errado. Não, não existe julgamento, porque você fez o que você conseguia fazer. Entende? Só que você ainda consegue, nesse sentido, você ainda está presa no mesmo lugar, porque você ainda não conseguiu assumir a responsabilidade pela sua vida, você ainda tem medo, entende? É isso que eu quero que você perceba, que a cada momento você assume a responsabilidade pelo que você faz, pelas suas escolhas. E muitas vezes não pode ser diferente, não é diferente, porque não pode ser diferente, é o que eu consigo fazer, entende isso? E aí, se você não aceita também essa escolha que você está fazendo hoje, você também não vai mudar e daqui a pouco você está contando a mesma história 10 anos depois. Entende? Eu vou fazer, a questão é assim, a decisão é assim, eu vou fazer o melhor que eu puder para a minha vida. Eu assumo, eu quero decidir as melhores coisas para a minha vida. É essa a decisão, entende? Eu vou Domingo procurar agora. tomar a melhor decisão para a minha vida a cada momento. Domingo agora, minha filha, ele estava fazendo um churrasquinho, nós três, eu e meu marido e ela, né, a namorada dela tinha que falar para ela, falou assim: mãe, o noivo, o namorado dela, quer casar aí nos Estados Unidos, né? E ela falou assim, ele falou assim, que vai, independente, se você não quer ir, você fica, mas eu vou. Falou para ela, o namorado dela, né?
Aí eu pensei assim, falei, nossa, se ela casa, vai embora, eu tô aqui por causa dela, ela vai me deixar, vai viver a vida dela, né, velho? Falei, olha só, como E que é. você acha que não vai Ela vai viver a acontecer vida isso? dela. Você acha que não Vai vai acabar acontecer, acontecendo isso? vai acontecer isso. Então, Exatamente. você tá perdendo a sua vida, você sabe disso, né? Você está perdendo mais uma vez, porque você está presa a ela, e ela cuidando da vida dela, e você cuidando da vida dela também, que não está cuidando da sua. Quem é que está cuidando da sua? Eu acho que meu marido tem razão. As coisas que ele está falando para mim, Ele tem razão. ele A tem mais razão, que porque ele na falou hora para mim. de você Ele viver esse falou para mim, casamento, né? É, falou, né? Uhum, Então, falou. ela está cuidando da vida dela e você cuidando da vida dela também. Aí quem cuida da sua? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Então, olha só, a vibração da gratidão, ela muda a sua vibração interior, entende? Essa coisa de baixa autoestima, né, que você sempre fala, do sofrimento, dessas memórias de sofrimento, quando você começar a agradecer pela sua vida, isso vai mudar dentro de você. Não vai mudar fora, porque fora não vai mudar mesmo, não tem o que mudar, já passou. Mas vai mudar dentro de você, você vai se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais alegre, mais leve e mais capaz de decidir pela sua própria vida, entende? Porque você vai aceitar o que você viveu, você vai se aceitar completamente. Porque o vitimismo também, a ser vítima, também é não aceitar a vida que você viveu. E o que adianta você não aceitar? Você está batendo, dando murro em ponta de faca, porque você já viveu, você não vai aceitar o quê? Não é verdade? Uhum. Então, é trocar mesmo essa energia pesada, ruim, negativa, de vítima, de que os outros escolheram, os outros fizeram, eu sofri por causa de fulano, cicrano, etc. É mudar tudo isso para eu sou grata por tudo isso que eu passei, sou grata, gratidão. Eu não entendo por que eu passei por tudo isso, mas eu agradeço. Por cada uma das situações, eu agradeço. Uhum. Começa a agradecer. A gratidão muda a vibração, muda a vida da pessoa. Vai por mim, acredita. Vai por mim. Muda completamente a vibração da pessoa. Completamente. Não vai Porque mudar tudo o que você passado ouve, e não vai mudar, talvez, o futuro, mas muda você. a gente Entendeu? ouve as coisas boas e tem que pôr em prática. Não adianta nada você ficar ouvindo as coisas boas e você não põe em prática. Não vai mudar, só muda a partir do momento que você põe em prática. Exatamente. Exatamente. Se você ficar só falando aqui para mim das coisas negativas que você viveu e não mudar nada, não tiver uma atitude, não fizer o que eu estou propondo, esse exercício, você vai continuar falando. Quantas terapias você fizer, você vai continuar contando a mesma história, porque não vai mudar. Uhum. Entende? Eu estava falando outro dia, nessa viagem que eu fiz para Goiânia, né? Tinha um rapaz cheio de problemas lá, e a moça também, a dona do carro também, falando também dos problemas com a mãe dela. E ele passou horas e horas falando da revolta dele, do problema dele. Aí ele falou. E eu, né, falando com ele sobre vitimismo e tal, falando um monte de coisa. Aí eu perguntei para ele assim uma hora, nessas horas todas que a gente conversou, porque a gente viajou 3 dias, né, seguido praticamente, né? Nós viajamos 10 horas para ir, 10 horas para voltar, e o dia inteiro a gente ficou lá, né? Quantas vezes, durante essas horas, você me viu reclamar de alguma coisa? Ele falou, nenhuma. Falei, então, por que será? Quantas vezes você, Devanilde, me viu reclamar de alguma coisa? Nenhuma. Por que será? Porque você tem o conhecimento. Porque Você tem as armas. porque eu sei que reclamar é pedir mais do mesmo. Eu vou reclamar da falta de dinheiro. Eu vou ficar com Pode menos reparar. dinheiro ainda. Pode reparar para você ver, quando você sai da sua rotina, sai de casa, que você vai no meio de outras pessoas, aquilo que a pessoa tem vontade de falar, que às vezes ela não pode falar onde ela está, ela fica jogando tudo para fora, mas ela joga coisa ruim, porque ela também falta conhecimento para ela, eu acho.
E aí, quando é Sim, uma pessoa que você já tem um autoconhecimento, você já conhece, você se conhece, você já começa a ver as coisas de uma forma diferente, você não vai fazer mais isso. Você vai tirar proveito da pessoa, conversando coisa boa para aprender. Você não vai, às vezes você nem quer mais ouvir só a pessoa falar coisa ruim, porque enche. Você não quer ficar mais perto da pessoa, porque a pessoa só fala coisa ruim. pois é. Mas Se a a partir do pessoa, momento que a gente aprende isso, aí é diferente. se a pessoa por exemplo, é minha aluna, é minha cliente de terapia, e ela fica falando coisa negativa, eu ouço, mas eu ajudo ela a mudar. Agora, se é uma pessoa que não quer mudar, que ela quer só ficar reclamando, ela vai reclamar longe de mim, porque eu não vou ficar ouvindo, não, pode ter certeza. Olivia, você viu você viu, eu vi numa live ali no grupo novo ali, você falando que você vai no banco na segunda-feira, que é o dia que tem menos gente, porque você tem a consciência que naquele dia tal, e todo lugar que você vai numa fila, a pessoa está reclamando, a pessoa reclama do SUS, a pessoa reclama porque demora. Ó, o SUS é maravilhoso. Por que a pessoa reclama do médico do posto? Por que a pessoa reclama do SUS? Porque Então, reclama de paga uma tudo, consulta. reclama de Paga uma tudo. consulta, então. Não é? É, Não tá bom? Vai pagar uma consulta. Mas as pessoas têm essa mania, Olivia. Por quê? Porque eles não têm visão, eles não enxergam para frente. E exatamente. quando eu fico só observando isso. Eu fico só olhando. O que a pessoa, como que a pessoa faz quando ela está num determinado lugar? Eu falo, por que a pessoa faz isso? Pois é. Se a pessoa reclama, ela está clamando de novo pela mesma coisa. Eu reclamo da fila do banco, eu reclamo da demora, eu reclamo do SUS, eu reclamo. Você vai ter mais isso para a sua vida, porque você está clamando de novo. Eu estou pedindo Como, de novo a mesma coisa. Você como vai se ter o outro sempre a tivesse mesma coisa. como se o outro tivesse culpa. Fica lá falando um monte de blá blá blá, como mimimi, como se o outro tivesse culpa. E o outro está do seu lado, está na mesma Não. situação que E, você. e resolve alguma coisa? Se resolvesse alguma coisa, mas não resolve nada. Pior, piora, está sempre pior. Sempre pior para a vida da pessoa, sempre. Por quê? Então, Porque ela está sempre negativa e esperando que venha coisa ruim ainda por cima, né? Entendeu? então Então, quando a Olivia, gente tem consciência de que você, ao invés de reclamar, você precisa agradecer, como é que eu vou agradecer por uma coisa ruim? Você entendendo que se você reclamar vai ficar pior. Pronto, é simples assim. Olivia, pela minha experiência, eu vejo que uma coisa que meu marido me ensinou a pensar. As pessoas esqueceram, elas não sabem mais pensar. Mas por que eu estou aqui? Mas por que está acontecendo isso? Mas o que eu posso fazer para melhorar? As pessoas não sabem mais pensar. E aí ele começou a me falar sobre pensar e eu aprendi a pensar, porque nem isso eu sabia fazer mais. Eu desaprendi. Então, não, eu vejo muito isso nas pessoas hoje. Hoje eu evoluí, mas eu vejo isso nas pessoas. Pois é, por isso que eu faço esse trabalho, né? Estou fazendo É live isso que você todo fala. dia aí para ver se abre a cabeça das pessoas. Hoje eu estava. Não é melhor eu falar uma coisa alegre do que eu ficar ali reclamando? É melhor eu falar uma coisa alegre, contar uma piada ou contar uma história alegre, né? Então, Desde que você parabéns para você. entenda, desde que você entenda que tudo que aconteceu da sua vida foi o melhor que podia acontecer para você. Por Também pior para que você. tenha sido, você não enxerga, você não sabe por quê, você não entende por quê, mas você sabe que é o melhor para a sua vida. Porque foi o que te trouxe até aqui e é o que pode te levar mais adiante, se você for grata por isso. Entende? Uhum, entendo. Assim, fora do entendimento da maioria das pessoas, porque as pessoas realmente não sabem disso, né, que você está falando, falta conhecimento, inclusive tem um versículo que diz isso, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, tá? Então, assim, realmente as pessoas acabam sofrendo muito mais por falta de conhecimento de que se elas agradecessem, se elas fossem gratas, a vida seria melhor do que se elas ficarem Mas reclamando, não é? Então, tá mais aí, assim, por isso eu falo que eu tenho uma responsabilidade, eu sei da minha responsabilidade. Se eu sei alguma coisa, se eu tenho conhecimento, se eu tenho acesso a esse conhecimento, eu tenho obrigação de passar esse conhecimento para frente, para ajudar as sim, pessoas, você entende? ajuda muito, porque o nível de idade
que vêm no seu curso são um nível de pessoas humildes, simples, de senhora de 50 anos para frente, 60 para frente. Então, são pessoas que viveram muito problema, que não conseguiu evoluir, que está parada no tempo, que o filho domina, que o outro botou ele para baixo, e daí vai. E aí você vem e fala, não, não é assim. Está ensinando a pessoa a pensar. A pessoa fala, opa, Exatamente. agora eu Exatamente. vou resgatar meu autoestima. E é isso que está acontecendo. Você está ajudando muitas pessoas. Você tem noção disso, que ajuda muito aquela senhorinha. Sim, sim, sim. Justamente, principalmente essa questão da baixa autoestima, né? Principalmente isso, né? Nossa, é muito triste você ver uma pessoa com muito baixa autoestima. É muito triste. Agora, falando de você aí, dessa questão aí de você continuar aí, morando aí, de continuar pensando na Tainara, de continuar, enfim, do jeito que está, sabe? Até que dia que você pretende continuar do jeito que está? Então, Olivia, é hora de decisão, né? É hora de decisão. Eu não gosto, Olivia, de apartamento, eu gosto de Eu casa, também de não desafio. gosto, também não gosto, concordo com Então, você isso que me plenamente. prende, sabe? Eu falei, olha, eu não gostaria de morar num apartamento pequeno, eu gosto de casa, tem animais, eu gosto de ver, eu gosto de sentir. Com Então, certeza. isso Então, me tem que achar uma solução para isso, né? Tem que achar. tem que achar uma solução, Agora, o que exatamente. não pode é continuar empurrando com a barriga, e teve até, não sei que aluna que me falou isso, né? Que ela ficava esperando que os problemas se resolvessem sozinhos, né? Que o medo fosse embora, sabe? Assim, não passe de mágica as coisas se resolvessem, né? Não, isso não acontece, a gente tem que resolver, né? Então, conversa com seu marido, veja, coloque essa questão para ele também, ó, da mesma forma que ele diz, né, que você não pode abaixar a cabeça, né, para os Conversou seus bastante filhos. sobre isso. Eu falei para ele, ó, não gostaria de falar, a gente pode alugar uma casa. Daí eu falei assim, mas a gente tem que pensar certinho, planejar certinho, para fazer as coisas certinho. Mas Então a olha gente pode só, alugar. se você aluga a sua casa aí, você paga o aluguel da outra casa com o aluguel da sua casa, por exemplo, Sim, entendeu? sim. E larga e desmama da sua filha, porque ela vai casar e vai ter a vida dela e vai te largar, minha filha. Vai te Olivia, largar. a Milena tinha uma casa aqui em Autônia. E antes de conhecer o Clark, ela construiu uma casa, ela mesma construiu que ela ia casar. Ela tinha um namorado e ia Sim, casar, e ela não deu falou, ela certo. me contou. Aham. E aí a Faciana está morando nessa casa Quem? dela. A Tassiana, minha filha mais nova, está morando na casa dela, Ah, entendeu? Só que eles não cobram aluguel dela, né? Então, meu filho meio que tem aquela birra, às vezes ele fala as coisas, ele podia chegar nela e falar assim, olha, eu falei que eu ia dar 2 anos para você morar, já passou 2 anos, vamos ajudar com um pouquinho. Então, ela pintou a casa esses dias, vai pintar por dentro, né? Então, ela está morando ali, ela não paga o aluguel. Então, pensa assim, se eu sair daqui, enquanto ela não casa, ela pode vir morar aqui até ela casar, né? também, E aí, também, olha depois que ela aí. sair, eu Olha alugo. aí, Depois que melhor ela sair, eu ainda ela alugo. morar, né? Melhor ainda É, ela morar aí, porque aí é melhor filha, ainda, né? Tá né? na casa mesmo, entendeu? A É uma casa ótima dela também, na solução verdade. e resolve também o problema do Clayton, né? Não é justo ela não estar pagando nada para eles, né? Não é justo, né? Então, eu não fico me metendo, porque eu não quero ficar falando, né? Porque eles têm que conversar, não posso ficar me metendo nas coisas, em todo assunto, eu não gosto de me meter. Mas eu vejo, né, que ele gostaria de uma ajuda, já passou mais de 2 anos, ele falou que ia dar 2 anos, mas ela tinha que falar, olha, eu vou te ajudar um pouco, porque eles pagam ali essa casa financiada, eles pagam R$ 600 por mês e é ele que paga. Olha aí, olha aí. Então tá errado, mas só que Mas olha, eu acho que eu já nesse dei um caso, toque, eu já dei um eu, toque para ela, mas eu não quero assim ficar me metendo. Mas eu acho que nesse caso você deveria falar claramente para ela, olha, ele paga o financiamento. Se fosse uma casa quitada, que ele não pagasse, ainda, né? Bom, não tem gasto, tá bom. Mas ele paga o financiamento e ela está morando de graça.
E a casa nem é dele, é da esposa dele, né? Nem é dele, né? Eu já falei, assim, não falei, mas assim, sabe quando a pessoa ouve, assim, vai te falar. Não. Mas, ou então falar para ele, falar para ela claramente também. O problema é esse, né? As pessoas acham. Eu acho que eles tinham que falar, Ele tinha ou que eu, ou falar. a Milena, ou ele. Não, é porque se eu não meter no meio, pode sobrar para mim, eles tinham que chegar Sim, nela e falar. olha só, é assim, a pessoa acha assim, Fato. mas a pessoa tinha que se tocar de que ela tem que pagar. Não, meu filho, a casa é sua, você que tá sofrendo, está apertando o seu calo, é você que tem que falar, não é a pessoa que tem que saber que ela tem que pagar. Para ela tá bom, para ela tá bom, Ele ela paga, tá. lá onde ele mora, ele paga R$ 1.000 ou mais R$ 1.000 de aluguel. Ele paga lá e paga ali, é pesado para ele. Então, ele que tem que falar, a Milena que tem que falar, porque a casa é dela, né? Exatamente, ela que tem que falar. Agora ela fica, mas a menina deveria, né? Sua filha deveria saber que ela tem que pagar. Meu, se a casa é minha, eu que estou tomando prejuízo, eu que estou apertada, eu é que tenho que chegar para a pessoa e falar, ó, escuta, você precisa ajudar aí alguma coisa, né? Porque afinal de contas você está aí há um tempão, né? Tem que ter atitude, Tem que ter. exatamente. Não pode ficar deixando simplesmente a coisa e ficar falando por trás, né? O pior ainda é que fica falando por trás ainda. Você viu fulano, não paga, não sei o quê, né? Aí vai criando desavença na família, né? Em vez de falar a verdade, em vez de falar claramente, fica criando essas discórdias na família, né? A Milena é uma pessoa muito boa, uma pessoa boa, religiosa, tem aquela pessoa que aprendeu, né, foi ensinada, mas aí eu garanto que ele reclama mais do que ela, e aí os dois conversam, ele que paga, ele fala, eu que pago, e aí se cria desavença entre eles. Pois é, não pode não, tem que resolver, não pode Claro. deixar as coisas, porque a coisa vai só se agravando, entendeu? Ela não vai se resolver, né? Já deu vontade de eu falar, olha, vocês têm que fazer isso. Eu falei, mas vai que sobra para mim, porque sempre se eu falo alguma coisa, sobra para mim. Eu falei, aí ainda vai, fica complicado, porque Então, a questão é assim, ou você não se envolve em nada, tipo assim, vou mudar para longe e não quero nem saber de vocês mais, entendeu? Vocês se viram com os seus problemas. Ou você está sempre se envolvendo, o problema é que você está sempre se envolvendo. Você está junto ali, entendeu? Eu se envolvo um pouquinho, umas coisas eu falo, não fico também, mas eu não procuro não ficar falando muito, porque senão só às vezes eu dou um toque. Não, é assim, quando eu estou falando assim que você se envolve, é porque você está dentro do negócio, você não consegue se afastar disso, é isso que eu quero dizer, entendeu? No fundo, você está sempre muito perto, é essa a questão. Então, eles podem reclamar para você, pode falar um do outro para você, porque você está ali perto, entendeu? Agora, se você disser assim, ó, vou cuidar da minha vida, tchau para vocês, benção, tchau e benção, vou cuidar da minha vida, aí acabou. Eu falei para a Maurício, vamos lá para a praia, vamos lá na praia, lá, vamos ficar lá na praia, lógico. É isso que eu escuto, um fala de cá, outro fala de lá. Exatamente, porque aí você fala assim, ó, aí você fala assim, ó, vou cuidar da minha vida, vocês cuidam da de vocês. Aí vem o Clayton e fala assim, mãe, até como é que ela chama? Tá? A sua filha? Tainara, Tassiana. Tassiana. Mãe, a Tassiana não quer pagar aluguel. Resolve com ela, não tem nada a ver com isso. Mãe, o Clayton está me brigando comigo porque não sei o que. Resolve com ele, não tem nada a ver com isso. Entendeu? É assim. Não, eu não vou me meter, acabou a vida de vocês, vocês são grandes, vocês que se resolvam. Eu vou cuidar da minha vida. Essa atitude, essa postura é uma decisão. Eu vou cuidar da minha vida. Enquanto você fala, eu vou cuidar da minha vida, mas eu estou aqui por causa da Tassiana, eu estou aqui ouvindo o Clayton, eu estou aqui. Então, você não saiu, você não decidiu mudar, resolver sua vida. Olívia, é confortável, que nem para ele que está lá, ele fala, não, a minha mãe ficando aqui na chácara, quando eu venho, minha mãe está aqui. Para ele é confortável, né? Para ele é bom, é cômodo, mas e a minha vida? Então, eu que te pergunto, e até quando vai ser cômodo para ele? Até quando? Até quando? Até quando? Que a Milena fala assim, eu venho aqui por causa do meu pai e minha mãe, que são de idade, são vivos, mas se seu pai e minha mãe morrer, faltar, eu não vou vir mais aqui, vou demorar, porque daí vai ficar só minha irmã.
Mas então eles você vai estar vindo para cá e tem eu aqui também, né? Ela fala, eu sei que um dia você vai embora, você não vai ficar aqui, mas enquanto meu pai e minha mãe moram, então ele pensa assim, minha mãe ficando aí é confortável, porque daí eu vou, minha mãe mora lá, tudo, né? Fica melhor para mim. Então é isso que ele Olha só, pensa. Pensa nele, é, está pensando você, nele, não em mim. você é responsável pela sua vida. Só fazem com você aquilo que você deixa fazer. Ponto. Porque ele está Todo pensando mundo te nele. sobrecarrega, te usa, te aluga. Você deixa. Você deixa. O dia que você disser assim, acabou, de hoje em diante, eu vou cuidar da minha vida, não quero saber do problema de mais ninguém, você vai ver que você vai afastar os problemas de você. Olha, Mãe, você não sei o tem... que, aconteceu isso. Problema seu. Mãe, não sei o que, está faltando. Problema seu. Você é grande, você é adulto, vai resolver sua vida. Se falar isso, o assunto morre. Tipo assim, ó, E claro que esses morre. dias, Claro que morre. a minha filha solteira da Passeana foi lá na casa dele, né? Aí ela sabe, né, que eu tenho essa coisa de mudar para outra cidade, para Moarama, né, que a Mauri tem um apartamento lá. Aí ela falou assim, se a minha mãe mudar, eu vou morar na casa da minha mãe. Ela falou com meu filho, com o Clayton, né? Aí o Clayton falou assim para ela, porque o Clayton sempre me defendeu, ele me defende. Ele falou assim, você tem que pagar aluguel para a mãe. Mas olha só, ele não faz ela pagar aluguel para ele, mas acha que tem que pagar aluguel para você, né? Você viu? Você viu? Você vê? Você vê? Isso você resolve, você resolve. Se você vai querer que ela pague aluguel ou não vai querer. Isso você resolve. A casa é sua, não é ele que manda. Mas pensa bem, tá? Para você não se arrepender, tá bom? Pensa É isso que bem. eu penso. Pensa Bem para bem, você não porque senão você vai precisar, de repente, você não vai achar justo a Mauri pagar o aluguel, né? Você vai querer alugar uma casa e vai querer dividir, aí você não vai ter o dinheiro. Pensa bem o que isso aí você a quer gente fazer. já está conversando, que tem que. É tudo conversado, isso. A gente está conversando sobre isso já. É tudo conversado. Não pode ser de qualquer jeito. Tem Não que ser pode, mas planejado, também não pode demorar conversado. mais um ano para acontecer, tá bom? Não, não pode. Não pode, amigo. Não vai, não. Mais um ano, Não pode não. demorar. Tem que resolver. E olha só, eu garanto para você que você saindo daí, as coisas vão se desenrolar muito mais rapidamente do que você estando aí. Esse negócio aí dessa sociedade aí que não desenrola de jeito nenhum. Você saindo daí, vai fluir mais rápido. Você vai ver só. Eu também Porque acho. você vai abrir mão disso, entendeu? Você está muito agarrada nisso. E você está segurando a solução disso, entende? Quando você está focada, segurando ali, agarrada naquilo, a coisa não flui, não anda, não resolve. Entende? É verdade. Se você sair daí e assumir a sua vida, for viver a sua vida, você vai ver como as coisas vão fluir muito mais facilmente do que agora que está tudo travado. Entende? Está faltando isso, você assumir a sua vida. E assumir o passado também, tá? Isso inclui assumir o passado, que eu estou te falando, né? Para você começar a fazer esse exercício de gratidão pelo seu passado. Por tudo que você viveu. Quanto pior você lembrar, o dia que você mais sofreu na vida, eu sou grata por esse dia que eu mais sofri na vida. Eu não sei por que eu tive que passar por aquilo, mas eu sou grata do mesmo jeito. Porque eu vivi aquele dia e hoje eu estou aqui. Entende? Tem que se limpar, né, Olivia? Tem que se limpar. Tem que se limpar para viver uma vida leve, para viver uma vida feliz, uma vida nova, você tem que se limpar. Senão você vai, para onde você for, você vai levar isso junto com você, essa história junto com você. Você pode ir para a Inglaterra, você vai levar ela junto. Entende? O problema vai junto. Certo? Ó, muita atitude para tomar aí, hein? Vamos ver. Muita coisa. Muita atitude para tomar, mas vale a pena. Vale a pena você assumir a sua vida, vale a pena. Pode ter certeza disso. Vale muito a pena você assumir as rédeas da sua vida. Isso daí também tem a ver, a gente ainda não chegou no carro ainda, né? Porque ainda tem outras coisas antes, mas isso tem a ver com você dirigir também. Eu Né? sei. Você sabe, né? Como é do depender, como é bom a liberdade. Sabe aquela liberdade que as mulheres falam? Olha, a liberdade, gente, como é bom, hein? Pois é.
Ainda tem esse aspecto que a gente nem chegou lá. Hoje, quando eu vi você dentro do carro, fiquei tão feliz. Olha só. Mas a gente chega lá. Eu estava do lado do passageiro. Não importa, mas estava dentro do carro já. Já era um passo para dentro, já estava dentro, né? Certo? É isso aí, mulher. Põe em prática essas coisas, tá? E realmente a sua vida vai mudando, vai abrindo os caminhos, né? Vai se transformando e você vai sendo muito mais feliz, eu tenho certeza disso. Você merece, né, querida? Você merece ser feliz, não é não? Merece ou não merece? Todo mundo merece, eu posso Não, estou falar, perguntando você, não quero saber dos outros, estou perguntando você. Tá bom, eu mereço. Isso! Esse papo de todo Eu mundo mereço. merece. Que papo é esse? Só merece quem faz o que tem que fazer para merecer, entendeu? Por merecer. A gente tem que fazer por merecer, aquele velho ditado, né? Eu tenho que fazer por merecer. Exatamente. Faça a sua parte e aí você vai merecer. Não adianta porque não vai cair, não vai chover do céu uma bênção se você não estiver fazendo nada, não estiver plantando nada, entendeu? Isso não existe, tá? Você só colhe o que você planta, não é? Só o que planta, com certeza. Então, mãos à obra, tá? E você tem cantado? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho, Canta mais, dança mais, seja mais feliz. A gratidão vai te fazer mais feliz, vai te dar mais vontade de cantar, tenho certeza disso. Gratidão não é agradecer, é um estado de espírito, é um entendimento de que você viveu o melhor que você podia, entende? Que você vive o melhor que você pode a cada dia. É um estado de ser, entendeu? Não é um agradecimento, simplesmente. É como reclamar também é um estado de ser, a pessoa é um estado de reclamar, ela reclama de tudo o tempo inteiro, é um estado de ser. Não é só uma palavra que a pessoa fala, ela é a própria reclamação, né? Tem gente que vive de reclamação, entende? É o estado que a pessoa vive, não é uma maneira de falar, não, ela já vive daquele jeito. E a gratidão é a mesma coisa, quando você aprende a viver pela gratidão, você agradece por tudo, independente do que esteja acontecendo, entendeu? Se você não fazer nada, você fica parado ali reclamando, né? Você tem que buscar e é isso aí. Pois é, e só vai vir mais do mesmo. Ó, coisa simples que me chamou a atenção, quando lá no comecinho você falou contemplação, a contemplação, isso me chamou muita atenção, porque eu não sabia sair para fora e contemplar a foto, o pino, a planta, quando você está andando de carro. Falei, nossa, como a gente não percebe as coisas à nossa volta, né? Exatamente. Então, é coisa simples, mas se você põe em prática, você começa a ver as coisas de outra maneira. Exatamente. Exatamente. E a gratidão vai mudar muito a sua vida, muito, pode ter certeza disso. E gratidão e decisão de cuidar da sua vida. São duas coisas que você precisa colocar em prática aí, não é? Cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. O Pablo Marçal, a hashtag dele, o lema dele é vá cuidar da sua vida. Ele é porra louca, ele fala, ele é tipo assim, ó, não tá agradando, pode sair, vai para outro lugar. Eu estava assim hoje eu estava uma cascavel, né? Tipo, nossa, descasquei o pessoal todo lá. Me chamaram de malévola, de cruel, de um monte de coisa hoje. Porque hoje eu descasquei, eu falei esse papo de ser boazinha, de falar assim para todo mundo, vixe, comigo não tem essa não, meu. Eu falo mesmo. Mas você porque você está na mídia, se você não falar, as pessoas começam, tem que falar mesmo. Tem que falar, é isso aí. Eu vejo outra pessoa falar, ela falou, mudou quando eu comecei a falar palavrão, outra pessoa que eu sigo, né? A pessoa fazia isso. Ela também fala, ela xinga ela na live, ela fala, pode sair, não estou mandando você sair. Ela falou que a partir do momento que ela começou a ser mais, aí a coisa mudou. Então, esse é um caminho que a pessoa encontra, né? Ser muito boazinha, as pessoas... Eu sempre falei assim, eu não tenho problema que não gosta de mim, não gostar, ó, problema seu. É só não me seguir, tranquilamente.
E se gostar, Simples continua, assim. sabe? Para mim, tanto faz. Se você vai gostar de mim ou não vai gostar de mim, não faz diferença, não. Eu gosto de mim, eu Então, sei quem eu sou, eu achava que entendeu? não, achava que as pessoas têm que agradar, têm que fazer. Hoje eu vejo que não é assim, tá certo, não é, não tem que ser. E também você não vai agradar todo mundo mesmo, então você vai estar perdendo seu tempo na vida querendo agradar todo mundo, você não vai conseguir mesmo, então Conseguir. já para antes de ficar tentando, né? E Tem não, pessoas para o público, para todos os gostos também. tem espaço para todo mundo no mundo, tem Para todo espaço para mundo, não todo tem mundo. jeito. É, é isso aí. Quero ver então semana que vem, caderninho da gratidão aí. Pode mostrar na nossa reunião aqui. Quero ver a gratidão escrita lá no caderno. Lição de casa, vou cobrar. Certo? Eu vou mostrar para você, pode deixar. Ótimo, ótimo. Quero ver, porque eu cobro mesmo. Eu cobro mesmo. Eu vou mostrar. Vai para a aula daqui a pouco, 7 horas? Dá para você vai assistir a aula? Vou tentar, Olivia, porque às vezes é um horário que está fazendo alguma coisa, né? Mas eu vou tentar. Tá, é 7 horas, daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco já, né? É, daqui a pouco. Aham, Tchau, tá bom. beijão. Tchau, até Tchau, mais. beijo. Até mais.